Segundo Samuel, capítulo número 16, versos do número 8 a 9. Segundo Samuel, na minha versão em inglês está escrito assim: Then David was afraid of the Lord and said, How can I take the covenant box with me now? Vou repetir. Then David was afraid of the Lord and said, How can I take the covenant box with me now? How can I take the covenant of the Lord with me now? Vamos ler na versão portuguesa, nós todos, 1, 2, 3. Verso número 9 em português. Quem tem a Bíblia? Vamos ler 1, 2, 3. My God. David was afraid and said, How can I take now the covenant box of the Lord? Como poderia pegar a arca do Senhor? Diga, Davi temeu e disse: Como pegará a arca do Senhor? Palavra que o homem imaginou, mas que nós possamos receber a sua palavra e usa o seu servo como canal, simplesmente como canal, para poder transmitir a sua palavra nesta noite na nossa vida. Senhor, tiramos todos os impedimentos, o impedimento de pensamento que poderia viajar, pensando talvez no algo que a gente deixou em casa, pensando talvez no compromisso, os deveres, as tarefas que deveríamos fazer, que a gente não cumpriu ainda. Queremos, Senhor, ser focalizados, nós todos ouvindo a sua palavra. Oh, Holy Spirit, welcome in this place. Holy Spirit,
Welcome in this place in Jesus' name. In Jesus' Sabe, na África, nós na África, o altar é um lugar sagrado. Quando você recebe o convite, é uma marca de confiança tão grande que você não pode imaginar. Por isso que nesta noite eu sou muito grato ao anjo de Deus dessa casa, o Bispo Williams. Deus abençoe o Senhor. É uma honra para nós estar aqui. E cremos que não vamos abusar dessa confiança. Uma verdade, eu não consigo olhar do lado da minha esposa quando estamos pregando, porque quando eu olho do lado dela, ela fala para mim: amor, seja mais culto. Mas a culpa não é minha, porque na África o culto é quase 4 horas, 5 horas do culto. Diga graças a Deus. E a palavra é 1h30. Mas diga, eles são missionários. Que aguenta 1h30, diga graças a Deus. Podemos sair daqui até 11 horas da noite? Fique em paz, nós somos missionários. Daqui a pouco nós vamos sair daqui. E depois aconteceu que Davi olhou que tudo o que aconteceu, como poderia levar a arca do Senhor? I take the covenant box with me now. How can I take? Como que eu posso levar comigo a arca do Senhor? E Deus falou sim, pegou ele. Listen, ouve. The first step, o primeiro passo para poder carregar a arca é o temer. De falar de você de toda a Bíblia, se não em mim, first of all, primeiramente tenho o temer. Estamos levando a arca da maneira que nós quisemos. Estamos levando a arca segundo aquilo que eu vi do outro. Um dia eu estava orando, aí o Senhor falou para mim: chama ele. Eu chamei o menino. O Senhor falou para mim: sopra sobre ele. Eu falei: mas não
por que eu vim no lugar? Mas porque eu leio na Bíblia, Jesus no João 21 falou, Jesus depois soprou sobre ele o Espírito Santo. That's why there is not power if. Por isso que não há o poder se primeiro não ter o temer. Nós sabemos que a arca simbolizava a presença do Senhor. E como que eu posso levantar comigo a presença do Senhor? Como a glória do Senhor. A presença do Senhor chamamos também a glória do Senhor. E a glória do Senhor, não vou falar as linguagens hebraicas aqui, o grego, simboliza o quê? O que tem peso. E a presença do Senhor, ou a glória do Senhor, é o peso. Se eu tenho 20 quilos, eu não posso carregar uma coisa de 500 quilos, senão vai me esmagar. E a mesma coisa existe no meio de nós, pessoas querendo, carregando a presença, querendo a glória, mas não sabemos que a glória esmaga quem não tem o mesmo quilo com ela. Do poder que estava mais forte. Não significa somente que o que o pregador tem. Não significa somente que o que o pastor tem. Mas talvez nesse momento, quando você tocou na pessoa, a glória caiu tão forte e ele não aguentou e caiu. Pegaram a arca, colocava junto com o boi e fizeram Só que nós podemos ficar pensando que Davi, nesse tempo, nessa época, Davi, quando ele assumiu o trono, ele era um homem que mais temia o Senhor. A cada vez que ele queria fazer uma coisa, ele perguntava para o Senhor: Senhor, o que você quer que eu faça?
Senhor, o que eu posso fazer? A cada vez ele perguntava ao Senhor para aquilo que ele queria fazer. Mas desta vez, diga desta vez, ele quis fazer da maneira dele. Muitas das vezes nós falamos, por que Davi não sabia que levita que carregava a arca? Não, ele sabia que levita que carregava a arca. Ele era um homem com mais intimidade com Deus. Mas ele queria fazer segundo os filisteus fizeram. No 1 Samuel capítulo número 6. Porque o filisteu pegava a arca, colocava dentro do carro, e pegava as vacas que acabaram de mamentar, e colocava junto com o tesouro, com dinheiro, e botava a arca embora, porque a arca trazia maldição no campo deles. E ele quis fazer segundo aquilo que ele ouviu falar, não segundo aquilo que Deus queria que ele faça. Porque você vive uma vida diferente. Nesse ano de 2018, não faça segundo o homem quer que você faça. Faça segundo Deus quer que você faça. I want to prophesize. Eu quero profetizar por essa igreja. Eu quero profetizar por esse ministério. Nesse ano de 2018, não faça aquilo que você viu dos outros. Seja original. Mesmo que aquilo que Deus falou pareça uma loucura, é assim mesmo com Deus. No início é loucura, mas depois acabamos de entender. No início é loucura, e depois nós entendemos. Oh my God. A maneira do filisteu, porque ele viu que deu certo. Não jejua porque o seu irmão jejuou e deu certo. Não joga água pelas pessoas porque o seu irmão jogou água. Oh my God, desculpa se estou exagerando, mas o Espírito Santo está falando comigo. My God, não usa flor. Se o seu irmão usou flor, usa o nome de Jesus. Não usa, oh my God, não usa água de Jerusalém. Se seu irmão usou água de Jerusalém, usa o nome de Jesus. Talvez por ele a revelação foi água de Jerusalém. Talvez para você a revelação é a água do rio Tietê. E usa isso com o nome de Jesus. Don't be like everybody. Don't be like everybody. Não fica como todo mundo. Não esteja como todo mundo. Deus criou o homem diferente. Tem pessoas que chegaram dentro da igreja, depois de algum tempo já receberam a bênção. Tem pessoas que estão ficando ainda não receberam a bênção, porque todo mundo não é igual a todo mundo. Mesmo que sendo a minha esposa, se a gente vai na Polícia Federal colocando digital, o meu digital, mesmo que eu amo ela demais,
nunca vai pegar o meu digital, porque o meu digital é próprio. Deus criou o homem tudo bonito, igual, mas colocou as marcas diferentes. Por isso que a Bíblia diz: diversos Deus te dá os dons. Paulo fala o seguinte: que Ele nos deu a diversidade dos dons. A diversidade dos dons. A diversidade do dom. A diferença existe. Você pode ser da mesma mãe, você pode ser do mesmo pai, mas existe uma diferença. Até o gêmeo você consegue diferenciar. Ah, ela é Joana. Ah, ela é Janaína. Porque existe uma diferença. Da monotonia, a mesma coisa. Por isso que Deus deu pelo brasileiro uma maneira de cantar, e Ele deu pelos africanos uma maneira de cantar também. Ele deu pelo brasileiro uma maneira de cozinhar, Ele deu também pelos africanos uma outra maneira de cozinhar. Diga graças a Deus. A diversidade, diga diversidade. É isso que o pensamento era bom, era para fazer por Deus, mas só que a maneira de proceder estava errado. A primeira coisa que Davi pensou, que eu sou rei, Deus é o rei dos reis. Se eu ando, porque naquela época o rei andava dentro do carro, é um carro bem feito, e quem guiava aquele carro era os cavalos. Eram os cavalos que guiavam aquele carro. E começava a imaginar: se eu coloco os cavalos, a velocidade vai ser mais rápida e não vamos conseguir controlar o passo da arca. A velocidade vai ser mais rápida e não vamos conseguir controlar o passo da arca. Existe na nossa vida. Você está olhando para a sua vida, você está falando assim: eu ainda não tenho controle. Porque o que o homem quer? O homem quer controlar, o homem quer dominar, mas talvez não conseguimos deixar tudo para ele. Quer ter o controle de tudo, quer dominar o tudo, quer controlar o tudo. Porque quando Deus criou o homem, Ele colocou o homem no jardim de Éden para que o homem dirigisse. A palavra dominar significa organizar. A palavra dominar não é pisar, porque devido ao pensamento do homem, ele pensa que quando Deus criou o homem era para pisar. Não, a gente somente vai pisar na cabeça do Satanás, acabou. Mas não pisar no outro, não pisar no outro. Eu ouvi pessoas saindo da igreja porque ele queria pisar pelo outro. Ele quer ficar no grupo dos jovens, ele quer ficar no grupo das mulheres, ele quer ficar no todo o grupo, ele quer coordenar tudo, ele quer olhar pelo tudo, porque ele quer dominar sobre tudo. O domínio, diga o domínio. É organizar.
Davi queria fazer bonito, queria organizar tudo bem. Ele falou: vamos pegar um carro, colocando os bois, eles vão andar no passo devagar, e nós vamos conseguir alcançar ele. E o que eles fizeram? Eles fizeram o melhor carro para colocando a arca de Deus. Te abençoar. Ele quer me abençoar. A Bíblia diz assim no Deuteronômio, que aquele que habitava na sarça, Deus já habitou na sarça. Isso não tirou ele a ser Deus, não. Deus já habitou no tabernáculo, feita com madeira. Ele não atirou ele de ser Deus, não. Mas agora queria colocar Deus no carro, bem feito, bem bonito. Temos compromisso com Deus, mas queremos que Deus nos abençoasse. Aí Davi falou, quando viu que Uzá morreu, aí Davi falou: mas como que eu posso agora? E a pergunta que nós temos hoje à noite: como que nós podemos carregar a arca do Senhor? Como que nós podemos carregar a presença do Senhor? Eu sei, nos cultos da África, antes do culto começar, porque nós queremos ver o fogo, nós queremos ver a glória no culto, nós queremos que Deus cure essas pessoas. Aí eu estava no culto da África, o Senhor me levantou de novo para a África, no sono, e eu vi que nos cultos na África, antes do culto começar, o sábado, diga sábado, o culto é domingo, de manhã, tarde e de noite, mas os protocolos, as pessoas que servem para nossos bancos de frente, de atrás, tudo, e os intercessores da igreja, ele vem 9 horas da noite do sábado, depois de tudo, de trabalho, de tudo. E nas maioria dos casos as pessoas quase não trabalham do sábado. Eles vêm dentro da igreja, começam a orar: Senhor Deus, nós purificamos o altar, purificamos, Senhor, os bancos. Que cada pessoa que vai chegar aqui, não é a Bíblia que diz: vinde a mim, todo que estou cansado. Se pessoa veio aqui cansado, por favor, Espírito Santo, não deixa ele sair daqui da maneira que ele entrou. Nós cremos que tu és poderoso, nós cremos que tu és maravilhoso. Senhor, quando o teu servo vai começar a pregar, a gente não sabe quem vai pregar, mas somente o Espírito Santo pode falar através dele para transformar a nossa vida. Os intercessores começam a orar, os intercessores continuam a orar, pedindo a Deus a transformação do culto. Quando nós queremos a glória, quando nós queremos a presença, existe coisa que nós devemos fazer. Não sai de casa: eu vou para o culto. Vem para o culto.
já orando, dizendo como aquela mulher que tocou no Jesus. Ela dizia assim na sua casa: se eu vou, a primeira coisa, eu vou encontrar Jesus. Tenho a certeza que vou encontrar Jesus. Quando você vê no culto, tenha certeza que você vai encontrar Jesus. Ela falou: se eu vou encontrar Jesus. Eu vou ver Ele, mas vou tocar. De baixo. Muda a sua maneira de vir para o culto. Você chega já aqui começando a não espera a música, não espera pastor se levantar para falar. Nós começamos o culto. Você começa o culto antes mesmo do culto começar. Maravilha acontece, é automática, tic-tac. A minha esposa estava orando e falou: Deus, eu não quero uma glória que eu seja o ator. Não. Eu não quero uma glória condicionada pela bateria, pelo guitarra. Pode até estar sem bateria, sem guitarra, mas a glória. Estou vendo uma nuvem dentro desse lugar. A nuvem da glória do Senhor. A presença do Senhor não tem nada a ver com as formas. Porque a gente aprendemos. A minha esposa falou que ela viu os meninos, aceitou o Senhor, aí não está conseguindo mais colocar calça jeans. Calça jeans. Porque está pensando que a glória mora na calça jeans. Ou a glória é gravata. Eu só coloquei gravata para respeitar você. Talvez... Toda a cidade se maravilhou da presença de Deus. Hoje a arca não é mais, ouve isso. Se a arca carregada pelo ombro das levitas é quadradinho. Somente o ombro das levitas que carregava a arca é quadradinho, é quadrado. Não tem como sentir poder, mas ele sentia poder. Mesmo que ele não carregando a arca não estava na mão de ninguém. A presença não estava na mão de ninguém. Somente no ombro das levitas que carregava a arca. A arca não morava no coração de ninguém. A arca era carregada no ombro das levitas. Se teve a glória,
com a arca carregando no ombro. Imagina quanta glória, com a arca não carregando mais no ombro, mas no teu coração, no meu coração, na sua vida, na minha vida. Você não ouve? A arca não é mais carregada no ombro, mas a arca está sobre a sua vida. A arca está em ti, a arca está em mim. Nós carregamos a arca. O apóstolo Paulo fala assim: nós sabemos que nós somos o templo, melhor dizer, a casa do Espírito Santo, Hoje a arca não habita mais em Israel, e não precisamos mais nessa arca, porque já a arca verdadeira, que é Jesus, habita em nós. Por isso que a Bíblia diz que a glória dessa segunda casa será maior. Israel estava esperando a glória da segunda casa de Neemim. Estava esperando a glória de segunda casa de Esdras. Mas não era tão grande que a glória do templo de Salomão. Não era tão grande que a glória do templo de Salomão. Porque os profetas da Bíblia, quando eles profetizavam assim, até entrando numa dimensão. Ele não profetiza pelo tempo dele, não pelo tempo que vai ver, mas ele profetizava já o tempo messiânico, o tempo pentecostal, que nós, você e eu, havia de viver. A glória da segunda casa. A segunda casa não é de Neemias, a segunda casa não é de Esdras, mas a segunda casa é quando o poder, o Espírito Santo caiu no dia do Pentecostes. Havia uma glória espetacular. Que vai fazer que nós não vamos mais conseguir ficar em casa, porque a glória vai começar a queimar nosso coração. Hoje é dia do culto, vamos lá. Hoje é dia do culto, vamos falar com Deus, vamos falar com o Senhor. Estou vendo que essa glória vai começar a puxar eu e você aí na casa do Senhor. Ser convite. Sei que o pastor visita eu, sei que o pastor visita a minha casa, porque vai ter uma glória tão forte, que vai queimar no teu coração, que vai queimar no meu coração. E esse tempo já é a hora.
Não quer correr atrás das coisas, mas ele quer correr atrás do dono de tudo. Em ti há milagre, em ti há a bênção, em ti há a transformação. Braço prosseguiremena, lo prasereme pra lo sopronomonemerat, la reme prosemanara maromo se prosa, lo rasa pronemeremenast, lo mere proseta maromonemerast, lo rasa prosekeremeromerast, il lorio sata prorekeseteromelast, urakaseteremelomelasta prosekeremelast. Lo seteremerasta, Loria satoromelasta, Luria satomene proseka marobolo melasta, Kalaberebe shetere bababosh, Rebebebe sharamandara babosh, Lumerebe satalabarobo prose prosipre, proso prosa prose prebebe, Braso prarebe prosu promamais, Proprase menebe promomomo pramamaista. Oh Rabashetere, oh Rabashetere, oh o Espírito Santo quer renovar. Xerebabababoshe, Losotamayaraba prosetera mamamamabobo, Xeramanda babobobobo, Xeterebe babababa, Roma sereme santaraba sobeha ma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 , Xatarababababoshe. In Jesus' name, my God. In Jesus' name, my God. Shebarababo prosepralamamos. Sherabababo prosetamababa. Tem um vento que está soprando. Seja refrescado pelo vento do Espírito Santo. Está soprando, está soprando, está soprando. Está soprando, está soprando. Tem pessoa que vai sentindo a mão tremendo. Você vai sentindo as mãos, os pés tremendo. Mergulha no rio da sua glória. Receba, remaceta. Prosoteramababoboshe. Prosamayeri que santa rababo, Xerebe kamandarabobo santaba, Omaya baba 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 baba, Omaya baba 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 baba. Mergulha mais, mergulha mais, mergulha mais, mergulha. Seremanda baboseta. O macarabamos. Ei, mergulha mais. Mergulha mais. Mergulha mais. Setarababo prosotomandaba. Xeramandaba boseta mandaba. Aumenta mais o fundo, toda a igreja vem para frente. Aumenta mais o fundo, toda a igreja vem para frente. Cheira babababababá. Tem um mover do Espírito Santo. Tem pessoas que vão receber a cura nesse momento.
Seja muito mais ligado, seja muito mais ligado. Você não vai sair daqui do jeito que você entrou. Tem pessoas que estão recebendo cura. Tem pessoas que estão sendo renovadas. A minha mão esquerda está tremendo. Isso é o sinal de dom de cura. Isso é sinal de dom de cura. Aumenta mais, aumenta mais, aumenta mais o volume. Espírito Santo, estamos trazendo de novo a arca. Estamos trazendo de novo a arca. Estamos trazendo de novo a arca. Espírito Santo, Holy Spirit of God, Holy Spirit, Holy Spirit. Soprando o vento para você. Você não vai precisar mais do remédio. Está soprando o vento. Seja ligado, seja ligado. Oh! Está soprando, está soprando, está soprando. Espírito Santo. Espírito Santo, e calama você. Espírito Santo. Levanta as suas mãos. Não fale mais nada, deixa ele passar. Pode deixar um momento, não fale mais nada. Só levanta as suas mãos, não fale mais nada.
We are your temple. We call upon of you, Holy Spirit of God.
Clamamos o teu poder. Clamamos a tua glória. Clamamos teu poder. Tu és aqui. Espírito Santo. Father Lord. Jesus name. 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 In the name of Jesus. Father Lord. Father Lord. Oh, uma glória tão forte. Oh, Father Lord. Espírito Santo. Touch, my God. Espírito Santo. Espírito Santo. Touch, my God. Espírito Santo. Oh my God. Oh. Power. Receba. In Jesus' name. Senhor, estou tirando ela da dependência. Que a sua glória caia sobre ela. Roma satere bebe shandara baba babo setera manda baba babo she reme amanda likoro boshera manda sata. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Masata. Enquanto eu estou falando de Jesus' name, estou vendo uma sombra muito mais preta está fugindo. Somaya Baba, Jesus' name. O Senhor está derramando uma nova unção nessa igreja. Pode trazer cego. Pode trazer paralítico. Não é você. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Vai caracterizar esse ministério. Ministério de cura e milagre. I don't know, Pastor Bispo. Oh my God. I know. What is the Lamb? You are holy, holy. No Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor.
Tu es santo, santo, el Señor Deus poderoso. Gino, Gino de louvor, Gino de louvor. Tu es santo, santo, el Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor.
Glória a Deus. Amém? Poder sentar.